Olá, Mister Duarte Gomes, Jornal Record. Boa tarde. Boa tarde. Próxima partida é uma deslocação à Pedreira frente ao Sporting de Braga. Um Sporting de Braga que tem apresentado duas caras. Uma cara a nível interno, pelo menos a nível pontual, já não vence há 6 partidas na Liga, salvo erro. A nível internacional, leva o pleno de vitórias na fase da Liga Europa. Que dificuldades é que espera encontrar nesta partida de amanhã lá em Braga? Para lá de falar das dificuldades, prefiro que nos foquemos nas dificuldades que queremos criar, sabendo que o Braga nos vai criar dificuldades como sempre criou, inclusive na época passada, mas a época passada é época passada. Agora um novo treinador, novos jogadores, novo plantel, novo momento, tanto para nós como para eles. Uma fase ainda muito recente do campeonato. É verdade que há um Braga da Liga Europa, há um Braga do campeonato, e nós aquilo que vamos querer fazer é aproveitar o momento que estão a viver, em que penso que o Braga tem a obrigação ou maior responsabilidade perante este jogo, e nós vamos querer aproveitar esse momento, sabendo que acresce a responsabilidade do Sporting Clube Braga perante o momento que está a viver, em que joga em casa, portanto parte como favorito teoricamente para este jogo, e nós vamos querer contrariar isso já no dia da manhã. Olá, Mister. Pegando aqui na pergunta do Duarte, e tem essa expressão que é muito feliz, né, do Braga ter duas caras, eu pegava na cara, neste caso, boa para o lado do Braga, que poderá não ser se calhar tão boa para o Casa Pia. O Braga começou mal a época, de facto, e teve uns resultados que não estariam de acordo até com a grandeza que tem o Braga, mas fica a ideia que, entretanto, encarrilou. Tem uma derrota nos últimos 7 jogos. Olha para o jogo dessa maneira. Este é se calhar o momento mais perigoso para defrontar o Braga. O Braga está na melhor fase da época, na sua opinião? Eu penso que está a fazer uma excelente campanha naquilo que são as competições europeias. A verdade é que jogou recentemente, na quinta-feira, e eu acredito que isso nos possa vir a dar alguma vantagem em termos físicos, e a partir daí também teremos uma estratégia bem vincada para aquilo que iremos tentar aproveitar perante essa possível fadiga criada ao Sporting Clube Braga, com um espaço temporal muito curto para conseguirem recuperar. Esta pausa de outubro para as datas FIFA, também com a Taça de Portugal, em que o Casa Pia, e muito bem, já carimbou a passagem para a próxima eliminatória. De que forma é que esta paragem foi benéfica ou não para a sua equipa? Foi benéfica, nos permitiu adiantar algumas recuperações, conseguir recuperar jogadores também, ou seja, há jogadores que ainda não estão recuperados, estão mais perto de estarem recuperados, e há jogadores que não estavam disponíveis e que já estão disponíveis, e isso acaba por ser uma vantagem para nós, porque torna o plantel mais competitivo. Se formos a ver, desde a primeira jornada ainda não tivemos um momento em que tínhamos tido todos os jogadores disponíveis, e obviamente isso acaba por não ser benéfico para nós. Não serve de desculpa para a fase em que estamos, que é igual à fase da época passada. Se perguntarem ao treinador, se perguntarem a todos nós, queríamos ter mais vitórias, queríamos seguramente ter mais vitórias. Não considero que estejamos a viver um mau momento, temos a mesma pontuação, estamos num lugar da tabela classificativa diferente. Eu ainda estou para perceber o que é um mau momento de uma equipa que luta pela manutenção, porque se pensarmos a época passada, nós tivemos em 9 jogos, a época passada tivemos uma fase de 9 jogos, uma vitória, e não deixámos de fazer uma boa época. O Estoril, inclusive, se não estou em erro, teve uma fase de 9 jogos em que apenas venceu um jogo, nós na segunda volta, eles na primeira volta, e não foi por isso que tanto Casa Pia como Estoril deixou de fazer uma boa época, e isso faz parte do processo. Depois já há quem confie mais, há quem confie menos. Nós tivemos a felicidade de confiar em nós, 2 projetos que confiaram em quem estava à frente e naquilo que era a decisão dos plantéis. O que eu sei é que ao dia de hoje confio muito no que construímos aqui, confio muito nos nossos jogadores, confio muito no nosso trabalho, e tenho a certeza que vamos fazer uma excelente época. No jogo com o Ansan, provavelmente haveria quem achasse que também, devido à diferença de escalões para com o adversário, imprimisse uma revolução completa no 11 e que mudasse por completo os 11 que jogaram em relação ao jogo anterior. E fica a ideia que houve ali uma mescla, que juntou jogadores que estavam a ter
com algumas rotinas e que estavam a ter alguma competição antes da paragem e de facto outros que puderam aqui mostrar-se. Pergunto-lhe se isso foi também propositado, ou seja, para que não se perdesse tudo em relação ao que já havia anteriormente, mas também perceber o que é que pode juntar ao que já havia sido feito. E também se conseguiu. O grande objetivo era vencermos. Esse foi o ponto de partida. O segundo ponto de partida, conseguirmos não dar oportunidades, mas porque dar não damos nada, os jogadores que mereciam a oportunidade, e então foi o momento para permitirmos que eles desfrutassem dessa possível oportunidade, por assim dizer. E a verdade é que foi um jogo difícil, porque na taça não há jogos fáceis. Todos nós vimos o campo em que jogámos, não serviu como desculpa para nada, mas a verdade é que, penso que já outros treinadores falaram deste tema, pensarmos um bocadinho aquilo que é a integridade física do jogador, porque na verdade somos clubes profissionais, os jogadores pagam, as equipas, as direções pagam salários, há ativos aqui que podem ser supervalorizados num mês, 2, 3, 4 meses, sabendo as condições que cada clube tem na Distrital, no Campeonato Nacional de Séniores ou na terceira divisão, por onde tive a oportunidade de passar também, mas a verdade é que agora, estando deste lado, se calhar tenho uma perspectiva diferente. Não dizendo que não deve acontecer, mas para refletirmos eventualmente, que nós até tivemos, para mim, uma grande decisão de facultar aquilo que foram as receitas desse jogo. Não fico admirado, porque o Casa Pia é isto, a decisão do nosso CEO também, conhecendo como conheço, não fico admirado pela pessoa que é, o profissional que é, mas a verdade é que podemos pensar, será que o jogo não poderia ter sido feito noutro campo, conhecendo Coimbra, em Taveiros, Estado de Cidade de Coimbra, e as receitas iriam reverter na mesma, eventualmente se calhar em Rio Maior, mas a verdade é que se calhar pusemos em causa uma integridade física, não querendo fazer dos nossos jogadores jogadores de cristal, mas a verdade é que eles estão mais aptos para jogar ali, porque treinam ali, tanto aquilo que é a esteira que têm que calçar, o corpo também estar preparado para responder àquele terreno, àquele piso, e os nossos jogadores não, porque nunca treinaram, nunca pisaram aquele terreno, as próprias botas têm que as trocar, estão habituados a jogar com alumínio ou pitons mistos, e ali têm que calçar borracha, alguns deles nem sequer tinham esteiras de borracha, tiveram que as comprar, calçaram pela primeira vez, e pensarmos um bocadinho sobre esta situação. Não digo, claro, obviamente, não jogarmos contra o Ossã, porque temos que jogar, faz parte da essência dessa taça, mas depois pensarmos um bocadinho sobre se há condições mínimas de um sintético para podermos tanto jogar como ter um melhor espetáculo. Mister, voltando aqui à partida de amanhã em Braga, marca também o seu reencontro e do Casa Pia com Leonardo Lelo, ele que fez uma ótima performance aqui no Casa Pia, que também tem tido um início de época muito bom lá em Braga. O que é que lhe vai dizer quando se cruzar com ele? Vou-lhe dar um abraço, possivelmente irei pedir a camisola como faço a todos os jogadores que tive a oportunidade de treinar e que me ajudaram. O Leonardo, o Lelo não é exceção, muito pelo contrário, porque foi dos jogadores que mais me ajudou naquilo que foi o nosso percurso aqui, falando a título individual também, a nível de carreira. Era nosso capitão, uma referência aqui no Casa Pia. E quando o Casa Pia falar dos jogadores que passaram pelo Casa Pia, obrigatoriamente tem que falar do Leonardo Lelo. Tanto o Leonardo tem que ser uma referência para todos os jovens que estão no Casa Pia e têm a ambição de chegar à primeira equipa, de construir uma carreira, e olhar para ele como um exemplo que veio de baixo para cima, não da formação, mas que veio de divisões inferiores e que depois acabou por conseguir alcançar o patamar da Primeira Liga, ser uma referência, ser um capitão. E hoje, melhor do que eu a falar sobre isso, é o próprio selecionador que já fala do Leonardo Lelo, e que eu não fico admirado, porque efetivamente acredito que poderá ser um jogador de seleção no futuro. Também um aspecto positivo no Casa Pia é que há muita gente motivada e preparada se calhar para este jogo. Aqui olhando no ataque, o Dylan Livramento temos de falar também também do feito que ele consegue por Cabo Verde, participou, marcou, chega motivado.
E depois há também outros jogadores como o próprio Cassiano, não é? Que é um dos capitães, mas efetivamente foi campeão, foi capitão em Ansan e o jogo também acabou por correr bem, como o Mister já frisou. Pensa também gerir essa situação? Há condições até, neste caso, táticas, técnicas, para que, por exemplo, possam jogar os dois em simultâneo? Claro que sim. Claro que sim, nós já o treinámos, estamos preparados para isso e por que não, eventualmente, e já aconteceu, jogarmos com 3 avançados dentro do próprio sistema, sem termos que alterar o sistema em si. Se não estou em erro, contra o Moreirense terminámos com 3 avançados, portanto é algo que já foi treinado, treinámos, os jogadores estão por dentro dessas dinâmicas, permite-nos também ir ao encontro de outras soluções a nível estratégico ou a nível tático, seja pelo adversário em si, seja porque precisamos eventualmente de ir atrás do resultado, e por vezes o ir atrás do resultado pode ser para vencermos, ou pode ser porque estamos empatados ou a perder e precisamos de fazer um golo, e isso é algo que já estamos confortáveis a fazer. Podemos melhorar essa dinâmica, esse processo, mas isso naturalmente, como todos os demais, porque o cenário ideal é sempre vencer e vencer com a baliza a zeros. Se assim for, todos os jogos é uma equipa perfeita, diríamos assim, ao perto da perfeição, e não há, na minha opinião, equipas perfeitas. Há vários casos agora que inclusive tinham invencibilidade e acabaram por perder essa invencibilidade em competições diferentes. Portanto, o que eu acredito é que olharmos para o que temos, o que é que podemos construir, o tempo que nos permite trabalhar sobre isso, e a confiança que temos uns nos outros, e isso existe aqui dentro no Casa Pia. O Cassiano sabe a confiança que a equipa técnica tem nele, quer o golo, está-lhe a faltar o golo mais recentemente, mas eu tenho a certeza que esse golo vai aparecer pela forma como ele trabalha, o homem que é o nosso capitão, e aí não haver dúvidas nenhumas o importante que ele é para o grupo, porque continua a ser. O Cassiano não tem 2 caras porque hoje não é titular. O Cassiano tem exatamente a mesma cara, trabalha exatamente da mesma forma, por jogar 90 minutos, por jogar 5 minutos, por não jogar, e é uma pessoa muito importante aqui no Casa Pia. Mister, para finalizar da minha parte, eu perguntava-lhe só, em relação ao jogo propriamente dito, acha que poderá ter alguma influência o facto do Sporting Braga vem da chamada ressaca europeia? É uma equipa que tem mais 9 jogos oficiais nas pernas do que a maioria das equipas da nossa liga. Acha que esse aspecto, e o facto de ter jogado também na quinta-feira, ao final da tarde, poderá, vamos lá, condicionar o ritmo do jogo, a forma como se irá disputar a partida? Eu pensei que tem prós e contras em relação à parte física, mas independentemente deles jogarem, terem jogado recentemente ou não terem jogado, o Casa Pia, se quiser vencer este jogo, tem que correr mais do que eles, ponto. Tem que correr mais, tem que correr melhor, e aí o melhor tem a ver com o plano tático, o plano estratégico do jogo, com o nosso plano de jogo. E cumprimos com esse plano, estamos focados nesse plano, conseguimos condicionar o adversário e vamos querer condicioná-lo, e para isso temos que ter esse rigor, essa disciplina, e isto é parte mental, é a forma como abordamos o jogo em termos mentais. Depois, a nível físico, nós, pura e simplesmente, se quisermos vencer, como eu disse, temos que correr mais do que eles. Temos que correr melhor e temos que correr mais naquilo que é a parte física, a disponibilidade física do jogo. Para lá disso tudo, eu vejo uma vantagem, que é, eles já tiveram mais margem para errar, e quando nós erramos mais, trabalhamos sobre o erro, e isso permite que a equipa, naquilo que é o seu processo, também possa crescer mais. Portanto, tem mais do que responsabilidade em relação a nós, de apresentarem um jogar e uma forma de jogar diferente da nossa, mais madura, sem falar de mexidas de um lado e do outro, mas a nível temporal, aquilo que já for, a quantidade de vezes que competiram, tem que estar, ou ter uma responsabilidade maior de ter um jogar mais consolidado em relação ao Casa Pia. Obrigado. Obrigada. Tá, obrigado.